Pai do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor a você que nos acompanha aqui pelo Preparando-se para a EBD. Nós estamos de volta com mais uma live ao vivo, trazendo uma pré-aula da lição da Escola Bíblica Dominical. Nós estudamos a Betel Dominical e nesse trimestre nós falamos sobre a família. Tem o título do trimestre: A Família Natural segundo os Valores e Princípios Cristãos. Eu sou o diácono Claudionor Machado e nós iniciaremos agora uma pré-aula da lição de número 10, que traz o título A Família e a Igreja. Nós estudamos já 9 extraordinárias lições, onde passamos por diversos temas: família, um projeto elaborado por Deus; família, princípios e valores; a comunicação no ambiente familiar; a orientação bíblica sobre a intimidade do casal; enfrentando as tensões do casamento; a necessidade de um planejamento financeiro; ameaça aos valores cristãos na família; o desafio da criação dos filhos; e a lição de domingo passado, que foi a 9, o poder de Jesus para transformar a família. Você é nosso convidado a participar conosco desta pré-aula, que não substitui a aula interativa. Nós tomamos 3 iniciativas referentes à Escola Bíblica Dominical aqui no Preparando-se para a EBD. A primeira iniciativa são convites. Nós enviamos todas as semanas 3 convites para os nossos irmãos, para você que está nos assistindo neste momento. Um convite na segunda, um convite na quarta e um convite na sexta. O da segunda sobre o primeiro ponto da lição, o da quarta sobre o segundo ponto e o da sexta sobre o terceiro ponto da lição, pois geralmente nossas lições têm somente 3 pontos para facilitar a compreensão e a didática até na sala de aula, porque a aula só deve durar 45 minutos, no máximo 50, então os 3 pontos auxiliam o professor. E hoje nós fazemos esta pré-aula ao vivo, que é a nossa segunda medida, e no domingo pela manhã nós nos reunimos na aula interativa, quando o professor e o aluno podem discutir assuntos relacionados à escola dominical. Já entrou aqui o irmão Agenário Custódio Vaz, Deus abençoe o irmão Agenário. Já entrou também o Rongleido Ribeiro. Tem dias que eu não vejo o Rongleido, aquele abraço, Rongleido. Fique conosco aí neste momento. Eu convido você a fazer uma oração conosco, dando início a esta aula, para que o Senhor nos dê graça e, na sequência, continuar assistindo a aula e participando da dinâmica, pois certamente será bênção para a tua vida. Vamos orar? Pai eterno, em nome de Jesus, estamos na tua presença e te pedimos, Senhor, que derrame a tua graça sobre as nossas vidas. Tens falado conosco durante muito tempo, Senhor, e te pedimos que mais uma vez fale conosco, para que oriente aquele que estará assistindo esta pré-aula, que ele possa crescer na tua graça. Visita os teus servos nos mais distantes rincões, e se algum que ouve não é cristão ainda, não é evangélico, ó Senhor, que aceita Jesus como Salvador, para que tenha assim o direito à vida eterna. Em nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Como já dissemos, o tema da lição de hoje, ou o título da lição, melhor dizendo, porque o tema é o tema da família, que nós já começamos desde a lição 1. Então, vamos até aproveitar para explicar a diferença de título e tema. Título é aquela epígrafezinha que você coloca no início da sua mensagem, no início da sua prédica. Aquilo é o título. O tema é a linha de assunto que você vai discorrer durante a sua apresentação. Então este é o tema. O nosso título é A Família e a Igreja. Este é o título da lição hoje, A Família e a Igreja. A família de uma forma geral, não trata-se mais somente do casal aqui. É o pai, o filho, a esposa, a filha, o sobrinho, os irmãos, os parentes, ascendentes e descendentes, todos. É a família, é o que compõe a família, né? Vamos, então, já falamos das lições, os objetivos da nossa lição, que são justamente os que nós comentamos durante a semana. Nós falamos de 3 pontos, logo 3 objetivos. Na nossa lição, ela é muito didática, cada ponto corresponde a um objetivo. Então, se você quer saber o que você vai dizer naquele ponto, você professor, ou você aluno quer entender o que o professor vai comentar naquele ponto, basta você focar no objetivo. Ele deve comentar aquele ponto à luz do objetivo. Inclusive, eu sei que é comum muitos irmãos quererem ler revista na sala de aula, professores, melhor dizendo.
Querido professor, você não precisa ler a revista. Quem tem que ler a revista em casa é o aluno. Você precisa estimular o aluno a que ele em casa leia a revista. E você, meu querido colega professor da Escola Dominical, deve fazer a interação, porque assim o tempo de leitura da revista, leitura do conteúdo que está aqui, você aproveita para justamente comentar com os alunos, trazer alguma coisa nova. Neste sentido, se você fizer assim, você vai ganhar tempo. Você vai ler aquilo que é necessário. Estuda em casa, eu sei que você estuda, faça um plano de aula. Isto aqui, por exemplo, é um plano de aula. Quando nós dizemos preparando-se para a EBD, aqui não é o assunto geral. Se você assistir a aula conosco, a aula interativa, você vai perceber que a aula é diferente. Porque lá a aula é de acordo com a dinâmica. O aluno faz uma pergunta, o professor lembra de outra coisa. Aqui nesta pré-aula eu percebo que tem assunto que lá na prática, na aula interativa, não precisa dizer, né? Não precisa. Aqui eu estou abrindo os leques, aquilo que vem na mente, tanto que aqui o tema é livre, o tempo é livre, melhor dizendo. Se quiser passar de 1 hora eu passo, aqui eu sou livre. Lá não, lá no domingo na Escola Dominical tem toda uma dinâmica que não pode ser ultrapassada, ou o secretário, quando ele bate o sino, nos faz perceber que nós estamos perdendo tempo. Então você deve utilizar desse conteúdo e de outras inúmeras videoaulas que tem na internet, muito boas, e de material também. Você deve deixar todo o teu material ao alcance, né? Todo o material ao alcance. No início do trimestre eu apresentei para os irmãos os livros que eu estou fazendo uso nesse trimestre. Então você deve ter a tua bibliografia, pegar a tua biblioteca e usar ela como bibliografia. De sorte que aqui é somente uma aula preparatória. No domingo é que você deve trazer o assunto interativo e aí a dinâmica será outra. O Agenário diz aqui para nós que um dos melhores leninistas do oeste da Bahia. Eu não entendi bem, Genário, meu vocabulário está fraco, mas eu sei que vindo de você é um elogio. De qualquer sorte eu já agradeço em nome de Jesus. Então você deve se preparar, tá bom? Vamos à frente. Primeiro ponto, primeiro objetivo então, lecionista. Você deve estar falando de professor, né? De lecionar, lecionista, então seria lecionista nesse caso. Valeu, Agenário, Deus abençoe. Agenário é um abençoado irmão que tem aqui, congregamos juntos já várias vezes, e esse rapaz quando pega uma guitarra, ele praticamente faz ela falar. Agenário é uma bênção. Eu lembro da primeira vez que eu vi a Agenário chegou aí dizendo que é profissional e pedindo oportunidade, se alguém soubesse indicar-se, hoje é um homem abençoado na obra de Deus. Primeiro objetivo da nossa lição, ele vem falar que devemos enfatizar que a família e a igreja são plano de Deus para a humanidade. A aula de hoje ela vai fazer uma interação de família e igreja. Família e igreja não são separados. Inclusive, eu faço referência aqui ao saudoso pastor Antônio Gilberto. Eu assisti com o pastor Antônio Gilberto uma palestra em Barreiras há muitos anos, me parece 1999 ou 2000. E o pastor Antônio Gilberto, na ocasião, falava sobre o que é obreiro, bom obreiro, mau obreiro, falso obreiro, pseudo-obreiro e o obreiro do Senhor. Eu lembro perfeitamente deste tema desenvolvido pelo pastor Antônio Gilberto. E uma coisa que ele falou lá que me chamou a atenção, algo que ele me disse foi que não existe esta questão do camarada deixar a família em detrimento da obra. Não. Primeiro, cuidar dos seus. Observe que lá na primeira carta a Timóteo, quando tem as orientações de Paulo, acerca da separação de obreiros, ali está se falando de presbíteros e diáconos, e até das esposas destes obreiros, lá diz que primeiro ele deve governar bem sua casa. Então faz a referência à casa. Você vai acompanhar na dinâmica dessa aula que existem muitas relações a famílias. Inclusive eu sou testemunha que aqui Luiz Eduardo Magalhães, a igreja cresceu extraordinariamente quando a igreja passou a realizar os grupos familiares de crescimento. Era assim que nós dávamos o nome aos núcleos que eram realizados nas famílias. Lá o dono da casa, que às vezes na igreja não tem a oportunidade de dar uma palavra, até porque são muitos irmãos, lá é na sua casa, uma das pessoas que vai falar é ele, obrigatoriamente. Não tem como você realizar o culto na casa de alguém
estando ele ou não em comunhão, observe bem, é a casa dele. É ele quem está cedendo a casa dele, porque às vezes nós nos limitamos a Pai do Senhor, Rogley, Deus te abençoe, nós nos limitamos a burocracia. Eu vou usar a expressão burocracia, ou a eclesiologia lá do templo, lá é diferente, irmãos, mas na casa dele o juiz é ele, na casa dele o médico é ele, na casa dele o prefeito é ele, na casa dele o pastor é ele. Tanto que a Bíblia orienta que nós devemos ser sacerdotes do lar. E aqui eu deixo um abraço aos irmãos da Igreja Avivamento da Fé, especialmente ao pastor Edilson, que me convidou e nós demos lá trouxemos uma mensagem lá, um estudo sobre sacerdote do lar. Deus abençoe o pastor Edilson, Deus abençoe o pastor Eduardo e a Machita, homens que eu tenho em grande estima. Então, no grupo familiar de crescimento, todos têm oportunidade. E isto faz com que a igreja cresça. Eu testemunho que a igreja cresceu por causa do grupo familiar de crescimento. Então, primeiro, enfatizar que a família e a igreja são planos de Deus para a humanidade. Tudo começou na família. E volte lá para Noé. Você vai ver na dispensação do governo humano, Deus dando uma outra oportunidade ao mundo, porque as dispensações são tratadas pelo menos por 3 pontos. O primeiro ponto de uma dispensação é uma oportunidade. O segundo ponto de uma dispensação é uma desobediência. E o terceiro ponto de uma dispensação é um juízo. Lá no Éden, os homens desobedeceram. Deus então colocou os homens para fora do Éden. Deu uma oportunidade, desobedeceram e colocou para fora. Aí vem a dispensação da consciência. Deus deu a oportunidade, os homens desobedeceram. Deus mais uma vez puniu os homens com o dilúvio. Puniu a humanidade com o dilúvio. Aí vem a terceira dispensação, que é a dispensação do governo humano. E por intermédio da família de Noé, Deus então dá uma nova oportunidade ao mundo. Por que não dizer que lá atrás, na dispensação da inocência, Deus criou a família com Adão e Eva? Aí depois nós temos agora com Noé uma nova oportunidade com a família. Nós vamos ter na dispensação patriarcal ou das promessas, como é conhecida por alguns, Deus dando uma outra oportunidade a partir de Abraão. E Deus disse por intermédio a Abraão que seriam benditas todas as famílias da terra. Os que abençoassem Abraão seriam abençoados. O que abençoar a nação que originou de Abraão, que são os israelitas, também serão abençoados. Então nós temos aí uma íntima ligação de família e igreja. Deus criou as famílias para abençoar a humanidade. Primeiro objetivo da nossa lição. O segundo objetivo da nossa lição, para nós não perdermos tempo, é mostrar, enquanto o primeiro é enfatizar, o segundo é mostrar que os ataques do inimigo revelam a importância da relação família e igreja. E aqui eu chamo a atenção de você para uma dinâmica que eu aprendi, alguém me falou há alguns anos. É o seguinte, certo homem saiu com um servo para caçar pato. Saiu com um escravo para caçar pato. E de repente, lá onde eles estavam, os patos passaram voando. Ele rápido deu um tiro. Espalhou-se o chumbo, caíram 3 patos no chão. Ao chegarem próximo de onde os patos caíram, bem-vindo aí ao Bonifácio Melo, Deus abençoe. Percebeu-se que 2 estavam mortos e um estava vivo. Caíram 3, 2 estavam mortos, um estava vivo. Qual dos 3 é que eles perseguiram? A lógica é que perseguiu o que estava vivo. O Senhor então disse para o seu servo, pega. E o servo foi atrás e pegou. Logo, o inimigo só vai atacar quem está vivo. Quem ele ainda não matou, quem já matou, ele não vai atacar. Se você cristão passa por tribulação, passa por tentação, passa por afronta, alegre-se, é porque você está vivo no reino. Agora, se sua vida está tranquila e nada está acontecendo, preocupe-se, porque existe todo o mundo espiritual em volta de nós, e este mundo espiritual vive em uma constante batalha espiritual. Enquanto você dorme, ele está te acompanhando. Enquanto você acorda, ele está te acompanhando. Quando você vai trabalhar, quando você estuda, quando você diz, vou servir a Deus, ele se prepara. Então, uma outra dinâmica também poderia ser que só se atira pedra em árvore que tem fruto. Nesta dinâmica eu te digo, a igreja, a família é perseguida porque a família tem fruto. E na família, Deus abençoa a igreja. E vice-versa. Se quer derrubar a igreja, ataca a família. Rongleido, é verdade? Muito bem. Então, este é o nosso segundo objetivo, mostrar que os ataques do inimigo revelam a importância da relação família-igreja.
E o terceiro, o terceiro objetivo, o primeiro é enfatizar, o segundo mostrar e o terceiro apresentar. Apresentar o propósito de Deus para a família cristã e para a igreja local. Então nós vamos no terceiro ponto, quando estivermos encerrando esta pré-aula, preparando-se para a EBD, nós vamos observar que Deus tem um plano para a igreja local. Irmãos, o maior projeto de Deus aqui na terra é a igreja. O maior projeto de Deus aqui hoje, nos dias atuais, é a igreja. Quando passar o período da igreja, Deus volta a tratar com Israel mais uma vez. Mas atualmente, Deus tem um grande compromisso e está preocupado com a igreja. E o inimigo, ao contrário, ele quer destruir a igreja. E como é que ele destrói a igreja? Atacando-a nos pontos mais fracos. Ele enfraquece obreiros, ele cria falsos profetas que trazem heresias para dentro da igreja, afastando alguns da fé. Tem muito ensino por aí que é herético. Ele cria, dá até condição de trabalho para alguns, para que ganhem dinheiro. E o dinheiro faz com que ele se afaste da igreja. E aqui eu chamo a atenção de você para 13 ensinamentos principais que Jesus Cristo deu no início do seu ministério. Quando ele saiu das águas do Rio Jordão, lá embaixo na Galileia, na Judéia, ele subiu direto para a Galileia, e lá à margem do mar da Galileia, quando ele ensinou no Sermão do Monte, que está ali em Mateus capítulo 5 a Mateus capítulo 7, o finalzinho do capítulo 7, ele deu 13 ensinamentos, e dos 13 ensinamentos, um dos primeiros que ele deu foi com relação às riquezas, nós e os bens. E lá no capítulo 6, no versículo de número 12, se não me falha a memória, ou é 12 ou é 24, do capítulo 6, você vai encontrar o Senhor dizendo tranquilamente: onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Então vamos tomar cuidado, porque quando nós não temos tempo para Deus, não temos tempo para a igreja, não temos tempo, é porque o nosso coração está em outro local. E o inimigo sabe disso e vai trabalhar nestes pontos para derrubar. E também, quando o inimigo quer derrubar, ele afeta a família, ele traz para dentro da família coisas que ele sabe que afastará deles a visão do céu, a visão das coisas espirituais, e ele vai minando a família. E esta lição se mostra reveladoríssima para nós. O nosso texto áureo está na carta aos Efésios, no capítulo número 2, e o versículo 19, que diz: assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Então existe uma família de Deus. A família de Deus não é Adão e Eva, a família de Deus não é Abraão, a família de Deus não é a família de Jesus, os irmãos de Jesus, os outros filhos que José e Maria tiveram. A família de Deus aqui é a congregação de todos que agem em família. Se você observar, se tiver algum cristão me acompanhando aí, que eu sei que tem, eu já estou vendo aí o Bonifácio, estou vendo o Rongley, estou vendo o Agenaro, são meus irmãos, irmão Agenaro, irmão Bonifácio, irmão Robledo e vários outros que estão acompanhando, que eu estou vendo que tem já algumas pessoas online aí. São meus irmãos. E por que são irmãos? Porque fazem parte da família. E é assim que é. Nós, inclusive, quando viajamos, chegamos num local distante que encontramos os irmãos, nós nos sentimos em casa. E eu acho interessante quando alguém visita a igreja, que vai dar um testemunho e diz: eu estou muito feliz em conhecer mais esta parte da minha família, da família de Deus, a família que o Senhor criou. Então, é uma grande família, certo? Efésios 2:19. Vamos dar seguimento e vamos assim para o nosso texto de referência, que está em Atos, capítulo de número 2, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de 42 a 47. Acompanhe. Abram a Bíblia, que certamente você tem, e acompanhe. Diz assim o versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão e orações. Para quem gosta de pregar, tema de uma pregação, viu? E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseveravam unânimes todos os dias no templo,
E partindo pão em casa, olha, templo e em casa, estar no templo e estar em casa, presta atenção nessa dinâmica. Civalda Nascimento, seja bem-vinda, está participando conosco também. Cidalva Nascimento, muito bem. Em casa e comiam juntos com alegria e singeleza de coração, no templo e em casa, e louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de salvar. Nós vamos estudar num certo ponto aqui que tinha momento que não sabia onde era casa, onde era igreja, onde era casa. Porque é para congregar? Não, mas você congrega lá na igreja. Para eles não fazia diferença. É para congregar? Pronto, estão reunidos em uma congregação, inclusive é daí que vem o termo eclésia. Reuniu, já tem quem pregue, já tem quem cante, já tem quem ore, já tem tudo. Nós precisamos dessa dinâmica. Eu não posso ser crente somente na igreja, eu tenho que ser crente na igreja, tenho que ser crente em casa, tenho que ser crente no trabalho. Minha casa tem que ter um altar a Deus, me entenda altar, eu estou falando de forma simbólica, não vá fazer um altar e colocar uma imagem em cima do altar que o Salmo vai dizer, o 115 vai dizer que isso é idolatria. E tornam-se iguais a eles, não só os que os fazem, mas também os que os adoram, tá bom? Vamos à frente. Toda semana nós oramos por um motivo e nesta semana é por sabedoria aos pais, que eles sejam instruídos e instruam os filhos para a verdade. Então, vamos pedir sabedoria aos pais. Nossa lição tem 3 pontos, já falamos sobre cada um, pois cada ponto corresponde a um objetivo. Mas o primeiro ponto diz, a relação família-igreja. Nós vamos estudar a relação família. O segundo ponto, a igreja em cooperação com a família. Então, enquanto família e igreja andam juntas, a igreja coopera com a família. Muito bem, Rongleiro. E o terceiro ponto é famílias comprometidas. O Rongleiro está dizendo que concorda comigo plenamente. Famílias comprometidas. Vamos ver comprometidas com o quê? A família e a igreja são plano de Deus para a humanidade. Observe que foi Deus quem instituiu a família e observe que é Deus quem institui a igreja. E perceba que a igreja não é formada de indivíduos, a igreja é formada de grupos, de pequenos núcleos. É a minha família, é a família do meu pastor. Um abraço ao pastor Zé Carlos e a todos os nossos obreiros. Pastor Zé Carlos de Souza, meu pastor, um grande abraço. É a minha família, a família do meu pastor, a família dos obreiros, a família dos irmãos. E de vez em quando uma família se separa, transforma em outro núcleo porque alguém casa. Aí de outra família também separa, forma um novo núcleo e assim a família vai surgindo célula por cima de célula. Entenda célula, eu não estou falando de G12, eu não estou falando de nada disso, estou falando de células. Inclusive o nosso grupo familiar de crescimento já é uma célula, mas não com aquela dinâmica do G12 que a liderança da igreja perde a liderança, o poder, o domínio sobre os grupos, e lá é ensinado o que quer e pessoas sem estrutura começam a estar adiante. Isso aí é sinônimo de problema. Não estou falando disso, eu estou falando de célula porque são pequenos núcleos que são formados, certo? Então a família e a igreja são plano de Deus para a humanidade. Vamos lá, introdução da nossa lição. Refletimos sobre a íntima relação entre família e igreja, considerando que ambas são criação de Deus e fazem parte do plano de Deus de redenção da humanidade. Tanto a família como a igreja têm sido alvo dos ataques do inimigo. Aqui precisamos relembrar o que já disse nesta pré-aula, o fator batalha espiritual. Gente, não é à toa que um ente da tua família está andando embriagado. Não é à toa que outro se envolveu com droga. Não é à toa que outro entrou para a prostituição. Não é à toa que tem acontecido os divórcios nas famílias. Infelizmente, não é algo distante de nós, não, é algo muito próximo. Não é à toa, porque quando nós vemos essas coisas acontecerem, isso aí é o resultado já. Tem toda uma dinâmica anterior que já aconteceu, não é à toa. É porque lá atrás, em algum momento, o inimigo já atuou, ele já conseguiu colocar a sua semente, já conseguiu criar a raiz de amargura. E aquilo ali cresceu e ninguém tomou o cuidado de arrancar, de limpar aquela árvore, de levar aquilo para a igreja. Não se cuidou.
Então o inimigo, ele sabe que destruindo a família, ele tira a paz do pai de família, ele tira a paz da mãe de família, ele tira a paz do irmão, tira a paz do filho. E isso faz com que a pessoa não consiga ter vida espiritual. Então aqui, o inimigo ataca porque ele sabe que atacando a família, ele fere a igreja. Ele não tem interesse em acabar com a família, ele tem interesse em acabar com a igreja. Só que acabando com a família, ele acaba com a igreja. Perceba que alguns ataques não acontecem lá no mundo, que é a dinâmica que eu já lhe falei. Porque está morto já. Agora, os que estão vivos, ele tem esse interesse. Então, fiquemos muito alerta, né? O primeiro ponto da nossa lição, ele vai falar a relação família-igreja. Como é que anda família e igreja? E aqui, irmãos, é um termômetro. Flávio Sanches, a voz de ouro do oeste da Bahia. Seja bem-vindo, Flávio. Flávio, de vez em quando, nos abençoa de manhã cedo com suas reflexões, com uma voz assim extraordinária, aveludada, diria eu. Deus abençoe, Flávio. Como é que anda a relação família-igreja, irmãos? E aqui é um termômetro. Olha, meus irmãos, isto é um termômetro. Isto é um termômetro. Às vezes nós queremos falar dos outros. Eu até usei hoje numa postagem na rede social, está no Facebook aí, olha lá que você vai ver, você perceberá, com uma postagem com relação a Lamentações de Jeremias. O Everson está assistindo, o Everson Oliveira Pires, seja bem-vindo. Lamentações de Jeremias, onde ele diz: de que se queixa, pois, o homem, capítulo 3. Parece que é Jeremias 3:3. De que se queixa, pois, o homem? Queixe-se dos próprios pecados. Aí eu coloquei lá bem assim: é assim que dizem os falsos profetas e aqueles que não querem morar no céu. De que se queixa, pois, o homem? Queixe-se do vizinho, queixe-se do irmão, queixe-se do problema do outro, Irmão, queixa-se da tua própria vida, irmão, pelo amor de Deus. Queixa-se de ti mesmo, olha para as tuas falhas, olha para os teus problemas. Aponta a vida do outro, mas não vai para a igreja. Então, o ir para a igreja é termômetro. O desejo de cultuar a Deus diz muita coisa. Se o meu espírito não tem desejo de cultuar a Deus, não adianta eu com o meu dedo apontar para fulano não, que o problema está em mim. Agora vá para a igreja cultuar, vá sentir a presença do Espírito Santo. Vá aprender lá na igreja que você deve cuidar com a língua. Vá aprender lá na igreja que você deve cuidar com os olhos, que a mente deve melhorar os pensamentos. Você vai aprender lá na igreja que onde estiver o vosso tesouro estará o vosso coração. Então, no primeiro ponto da lição, relação família e igreja, você já vai perceber como é que a vida de alguém espiritual está quando ele tem desejo pela igreja. Há por aí quem diga falsamente, um abraço também, Flávio. Há por aí quem diga falsamente que o termômetro da espiritualidade de alguém é o dízimo. Não é não. Se o termômetro da espiritualidade de alguém for o dízimo, eu vou te dizer, você está enrolado porque você transformou a igreja numa empresa e não é. O dízimo é uma obrigação particular de cada um, que eu digo, entregue o dízimo. Eu sou dizimista e digo, entregue o dízimo. Agora, a pessoa demonstra seus interesses, seus desejos pelas suas ações. Isto é psicologia. Você você saberá se alguém gosta se alguém tem algo bom para falar pelo que ele ouve, pelo que ele guarda, pelo que ele lê, pelo que ele olha. Tem um ditado popular que diz que quem lê sempre tem algo para falar. Agora, quem não lê nem Bíblia, vai falar o quê? Às vezes você chega para um obreiro, me desculpe os meus colegas, companheiros obreiros, né? Dá a oportunidade para o obreiro, ele não tem o que falar. Você chega para outro e diz, não, eu não prego não, mas como assim você não prega? Alguns que têm até ministério foram consagrados, não é assim que funciona, irmãos. Você vai na casa de alguém, você não vê um livro, você não vê a pessoa orando, você não vê nada dessa natureza. Então aqui nós precisamos observar como está a relação família e igreja. A pessoa não sabe mais, não conhece o hino da harpa, não conhece textos bíblicos, não tem desejo de ir na igreja, não vai na escola dominical, não participa de culto de ensino, não participa de ebol. E quando encontra um irmão, pergunta, quem é este? E o irmão mora na igreja, o irmão congrega na igreja há 10 anos, está errado, alguma coisa está errada. Então aqui nós vamos falar da relação família e igreja. E não adianta apontar para o outro, não. É que a roupa dele é feia, que o cabelo dele é isso, é aquilo, não sei o quê. É que a vida não é por esse caminho. A relação ela é particular, é você, sua casa e Deus. É bom nós, em vez de apontar para o outro, olhar para nós. Porque às vezes a gente aponta e continua parado. Parece assim um carro atolado, não sai do lameiro, do lamaçal. E os outros estão progredindo. Então é bom nós cuidarmos, e esse ponto ele é muito sério.
Vamos lá. É muito importante que a família esteja envolvida nas atividades de uma igreja local. Irmãos, a igreja local oferece oportunidade de ensino, oportunidade de louvor, oportunidade de pregação, oportunidade de canto, oportunidade de tocar. A igreja local aqui, ela tem escola de música, ela tem escola de música, ela tem professor de música, ela tem instrumento. A igreja local tem instrumento, tem professor de música, tem gente que faz faculdade de música. E por que você não participa? E por que quando vai fazer uma apresentação não se prepara? Então tem alguma coisa errada, não é na igreja, está errado lá em casa. Sou eu que tenho que incentivar os meus a estar juntos. Alguns às vezes não querem, tá certo. O Senhor Jesus mesmo disse que nenhum se perdeu, senão que já era filho da perdição. Há quem não queira, mas há quem queira. E você que é o direcionador da sua família, eu dei uma palestra em outro momento, um estudo sobre pais direcionador dos próprios filhos. São os pais que guiam os filhos, ensinam o menino no caminho que deve andar. Então, a igreja tem a oportunidade da igreja local e nós é quem estamos vacilando. Porque enquanto a sua mente está voltada para a palavra de Deus, pensamentos vão, somem dela. Sabe aquela pessoa que só sabe cuidar da vida dos outros? Ele não dorme enquanto não falar mal de alguém? É porque ele não está indo para a igreja, não está ouvindo a palavra de Deus. Vamos à frente. Item 1.1, família e igreja. A família, a Bíblia enfatiza que a existência tanto da família e igreja é resultado do plano de Deus para a humanidade. Abra sua Bíblia em Gênesis 1:28, você vai ver Deus formando a família. Gênesis 2:24, você vai ver a família. Abra em Mateus 16:18, você vai ver a igreja. Então é um plano de Deus. E é interessante que a igreja, Deus preparou um cordeiro desde o eterno passado. Lá na época da família, ele já disse, prepararei o cordeiro. Então, irmão, família e igreja estão juntos. São instituições que Deus tem prazer em vê-las juntos. Em vê-las juntas, melhor dizendo, certo? Então, preste atenção. Vamos à frente. O tratamento irmãos, que já falamos a respeito, talvez seja o termo mais comum do Novo Testamento para identificar os que estão em Cristo Jesus. A igreja também é uma família e assim que já não sois, está lá já lemos Efésios 2:19, não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Isto implica em dizer que por aí alguns usam o termo irmão. A maçonaria, por exemplo, usa o termo irmão. O irmão fulano, a irmã fulana, o meu sobrinho, a minha cunhada. A maçonaria usa esses termos. Mas esses termos são próprios da igreja. Nós somos irmãos uns dos outros. Nós devemos confessar as nossas culpas uns aos outros. Nós devemos orar uns pelos outros. Nós somos irmãos. Então, igreja é um termo nosso, irmãos é um termo nosso para mostrar que família e igreja estão juntos. Não é só irmão porque faz parte da família, é irmão porque faz parte da igreja também. Item 1.2 diz assim: igreja como defensora da família. Aí aqui a gente já dá uma invertida. Família e igreja são criados por Deus, mas igreja deve defender a família. E como é que a igreja defende a família? Trazendo ensinamentos, orientando. Eu participei agora essa semana de um encontro de casais, a igreja defendendo a família. Eu ensinei recentemente na aula dos jovens e o assunto foi muito bom, é a igreja defendendo a família. Esta lição da escola dominical é a prova disso, é a igreja defendendo a família. São muitos os desafios para manter uma família dentro dos preceitos bíblicos, mas ninguém nasce menino ou menina. O que dizem por aí? Dizem, estão ensinando que ninguém nasce menino ou menina. É aquela identidade de gênero, que depois que a pessoa cresce, é que a pessoa escolhe para onde vai. Este é um ensinamento do inferno. Deus abençoe a nossa ministra da família, porque ela tem feito um trabalho extraordinário, a ministra Damares. Damares, inclusive, é uma amiga particular que eu tenho. Damares, inclusive, já mandou vídeos falando a meu respeito aqui em Luiz Eduardo Magalhães. Deus abençoe a ministra da família. Aqui em Luiz Eduardo Magalhães, há alguns anos, quando eu estava na cadeira de vereador, tentaram fazer com que na reforma da educação, incluísse aqui a identidade de gênero. E eu lembro do trabalho que eu tive, porque quem estava no governo naquela época queria que passasse aqui a identidade de gênero. Eu tive que reunir toda uma sequência de assessores e amigos para nós estudarmos e colocarmos os pontos ali do projeto para que não passasse. E pela misericórdia de Deus, não passou. Isto é o que? É a família defendendo, é a igreja defendendo a família.
Agora você vai aceitar? Quem foi que disse que menina não nasce menina e menino não nasce menino? Menina é menina desde o nascimento, menino é menino desde o nascimento. E aqui eu indico um livro que nós já indicamos aqui, estamos fazendo uso dele aqui nesse trimestre, que é o livro da Central Gospel, cujo título é Nascido Gay. Como é que fica os cromossomos X e Y? Entendeu? É menino, menino, menina, menina, ponto final. Não tem diferença. Então a igreja defende a família. Agora você, cristão, tem que tomar coragem. Sabe por quê? Porque a qualquer momento você poderá estar sendo convidado para participar do casamento do teu filho com outro homem, ou da tua filha com outra mulher. Na igreja não. Nós já fizemos, inclusive eu fiz minha monografia nesse sentido, dizendo que não pode interferir na igreja, porque a igreja tem seu direito constitucional. Nós temos direito de pensamento, direito de expressão, direito de culto, direito de crença. Nós temos o nosso direito separado. Quer direito, vá criar direito para lá. Crie o direito deles, não tirando dos outros. Então, a família defende a igreja. Além disso, eu estava até recentemente vendo aí um brinquedo, uma boneca, né? É uma boneca. Aí por trás tem as várias roupas da boneca e os vários perfis. A boneca com cabelo curto, a boneca com cabelo comprido, a boneca com roupa de homem, a boneca com roupa de mulher, como quem diz. Você pode escolher. E esta é uma ideologia que já estão passando para as nossas crianças. Não fique alerta não para você ver o que vai acontecer. Isso são sinais da volta de Cristo. Mas não fique alerta não. Não cuide da sua família não, para você ver o que vai acontecer. A ideologia de gênero é uma ideologia antifamília. A igreja deve aceitar a ideologia de gênero, é isso? É assim? A igreja tem que ser silente? Eu postei aí na rede social que um pastor, recentemente agora, foi trazer uma mensagem na igreja. Quando ele foi falar sobre a homossexualidade, os crentes saíram da igreja. Como assim? E vai falar sobre o quê? Então tem que ser tranquilo, tem que ser sincero, está na Bíblia Sagrada, irmão, pelo amor de Deus. Ou eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus para a salvação, ou não creio. Aí agora a gente fica silente, eu não vou criar confusão, eu respeito, não tem problema. Agora, se me perguntar, eu não escondo a realidade. É assim que é, ponto final. E a igreja tem que fazer essa defesa. E é isso que nós estamos sofrendo atualmente. A igreja deve aceitar e silenciar-se diante das perseguições ideológicas aos valores judaico-cristãos, procurando desconstruir a família tradicional? De forma nenhuma. Inclusive o CNJ fez uma aberração muito grande quando autorizou que o casamento fosse realizado. E aqui eu não vou dizer o nome, mas eu quero parabenizar um dos magistrados da cidade que disse: eu perco o concurso, mas eu não caso. Pelo menos é o que chegou ao meu conhecimento, não falou para mim. Então é assim que é, irmãos. Vamos à frente. A igreja tem que tomar cuidado com isso, viu? Ainda no item 2, igreja como defensora da família. É preciso que a igreja esteja atenta e continue levantando a bandeira da família e instrua para que os mesmos não sejam confundidos, influenciados e atraídos pela cultura mundana de desconstrução dos valores cristãos. Que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina. Segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Só basta ensinar o que tem na Bíblia. Ponto. Mais nada. As invencionistas que tem por aí não está escrito não, tá? É por isso que cidades lá atrás, como Sodoma e Gomorra, foram destruídas, e uma ilha como a ilha de Lesbos ficou famosa. A ilha de Lesbos deu origem ao termo lésbica. Tá bom? Busca a história aí que você vai ver. Busca a história de Maria Antonieta e de outras mulheres aí que você vai encontrar alguma coisa a respeito. De Sócrates, né? De seus comandantes lá. E aí você vai encontrar de Sócrates também, mas de Alexandre Magno e seus comandantes. Você vai encontrar alguma coisa, tá bom? À medida que vai se aproximando o fim, os ataques vão se intensificando. O inimigo sabe que está próximo. Logo a igreja vai ser arrebatada. Logo passará os 7 anos no tempo Cronos da grande tribulação. Logo Cristo o vencerá na batalha do Armagedon. Vencerá o anticristo na batalha do Armagedon. Logo o inimigo vai ser preso por 1000 anos. Logo passará o milênio. Logo virá a batalha de Gog e Magog. Logo acontecerá o juízo final. Então ele sabe que isso está para acontecer. O arrebatamento é a qualquer momento.
Então ele está usando de todas as artimanhas para chegar no seu intento rápido. Fique alerta. 1 Timóteo capítulo 4, versículo de 1 a 3 diz: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores. E isso é o quê? Que cria uma ideologia de gênero. Não é espírito enganador? E espíritos enganadores é a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. De um lado você encontra quem autoriza o casamento de homem com homem, o casamento homossexual de mulher com mulher, e do outro lado você tem aqueles que orientam, incentivam, obrigam a abstinência para que a pessoa seja agraciada diante de Deus, atrapalhando aquilo que Deus criou lá atrás, que no princípio não foi assim. Os manjares foram criados para nós. Todo prazer sexual foi criado para o homem e para a mulher. Não é assim que funciona, não. Não existe mais santidade ou menos santidade nesse sentido, não. Eu cito até o Martinho Lutero, que diz que em um ano de casamento ele foi mais santo do que todo o restante da vida que ele esteve no monastério. Então, só basta ficar alerta nesse sentido. Inclusive, de onde é que vem a homossexualidade, vem os abusos sexuais e etc, etc. Os problemas que vêm sendo camuflados, aí, escondidos aí pela Igreja Católica e pelos papas. Se não for do descumprimento ou da desatenção às necessidades sexuais que todos os padres têm. Vamos à frente, porque o assunto ele é instigante e deixa a gente nervoso. Nós lemos o capítulo 4, versículo de 1 a 3 da primeira carta a Timóteo. Agora vamos para 2 Timóteo, capítulo 3, versículo de 1 a 5. Olha o que é que diz: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e a mães, ingratos, profanos, desobedientes a pais e a mães. Saiu aí, estourou na mídia um camarada numa rede social aí, num programa de TV aí, num reality, onde ele disse que gritava até com a mãe dele. Por que não gritava com a pessoa? Isto é uma vergonha nacional, gente, pelo amor de Deus. É o que está dizendo aqui, ó, desobedientes a pais e a mães, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. É a orientação que vem se dando, e não adianta se enganar. Quando a Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes, a Bíblia está nos alertando para alguma coisa. Observe sua família. No encontro de casais nós trouxemos a dinâmica dos 5 sentidos: tato, visão, olfato, paladar e visão. Gente, Deus te deu olho para você olhar, para você ver. Observe o que está acontecendo na tua casa. Se alguma coisa mudou a rotina, observe. É você quem tem que observar. Ouça os barulhos, ouça as reclamações, ouça os comentários, ouça. Se uma criança chegou em casa xingando, onde ela aprendeu? Se alguém fez um certo comentário, onde foi que ele aprendeu? Observe o que você fala, porque a boca só fala do que está no coração. Então cuide das tuas próprias palavras. Dependendo do que você estiver falando, você está revelando, olha a psicologia de novo, o que tem na tua mente, certo? A família exerce forte influência na formação do pensamento das futuras gerações quanto à importância da igreja local. Então observe tudo isso e veja se essa força está canalizada no sentido da igreja. A igreja é o projeto máximo de Deus aqui na terra. Família e igreja. A tua família está voltada para a igreja? A tua família está direcionada para a igreja ou não? Se não, meu irmão, se preocupe, pelo amor de Deus, se preocupe. Vamos à frente.
Neste primeiro ponto, então, aprendemos que a família e a igreja são planos de Deus para a humanidade. Portanto, a igreja deve ser defensora da família e a família deve ser promotora da igreja. Que é justamente esse ponto aqui, 1.3, a família promotora da igreja. Vamos à frente. Segundo ponto, a igreja em cooperação com a família. A igreja, que é composta de vários núcleos, ela agora cooperando com a família. E aí, aqui eu chamo a atenção das lideranças, dos pastores, dos diáconos, presbíteros, evangelistas, diaconisas, auxiliares, todo esse corpo, professor de escola dominical, porteiro, todo este corpo deve trabalhar em prol da família. Presta atenção. O inimigo vem tentando desestruturar a família e a igreja por meio de perseguições, heresias, divisões, apostasias e conflitos. Esses terríveis ataques nos revelam a importância da relação família e igreja. Então agora é a igreja, o seu ministério e os membros, como todos, né, em prol da família. Primeiro item, a família e a igreja em Corinto. Segundo ponto, primeiro item. Não é possível separar a família cristã da igreja. Há os que pensam que o que ocorre dentro da família não afeta a igreja. Afeta. Um marido brigado com a mulher afeta a igreja. E digo mais, dependendo do que for feito um para o outro, a Bíblia diz que as orações são impedidas. Para que não sejam impedidas as vossas orações. Um pai que briga com o filho, vou dar um exemplo da esposa que tira o esposo do sério e ele vai pregar. Ele não adianta, não tem condição. A esposa que vai cantar e o marido não adianta, não tem condição. Não tem condição. Com o filho dificilmente consegue ficar firme na igreja. E assim por diante, né? O exemplo de relação família e igreja em Corinto nos ajuda a sermos despertados para a influência que uma tem sobre a outra. Observe. Corinto como todas as igrejas, era formada de núcleos, pequenos núcleos familiares. Aí, quando reuniu-se para o culto, lá naquele canto sentava o grupo de Paulo, naquele canto sentava o grupo de Apolo, naquele canto sentava o grupo de Cefas, naquele canto sentava o grupo de Cristo. Quem foi que disse que esses grupos não surgiram dentro das famílias? Parece até partidos políticos. Eu vou com fulano, eu vou com Beltrano, não, vem com a gente, não, nós... Aí dentro da igreja, em vez de promover o crescimento da igreja, promove a dissensão. Não, vamos lá que vai ter um churrasco. Teve um dia aí que alguém tentando atrair pessoas para o seu grupo dentro da igreja, levou-os para um local para jogar sinuca. Meu irmão, é um negócio muito triste dizer uma coisa dessa. Pois as divisões das famílias têm gerado problema dentro da igreja. Em vez de haver integração, até para que um de uma família case com um de outra família e surja um novo núcleo, tem gerado esses problemas. Lá em Corinto tinha isso. Mas não é só isso. A igreja de Corinto também tinha problema. Tinha um caso lá que ocorria lá dentro de uma família em que um filho estava coabitando com a mulher do pai. Paulo diz, tira ele de comunhão. Você já imaginou? Esses problemas tinha na igreja de Corinto. Na igreja de Corinto tinha briga dentro da igreja. As mulheres falando, olha, você não faz noção. Paulo chegou ao ponto de dizer, olha, calma aí, essas coisas você resolve em casa com seu marido. Isso aí você não resolve aqui, você resolve em casa com seu marido. Só basta você ler e olhar nas entrelinhas, meu irmão. Prova que família e igreja tem problema. Por que você acha que na carta aos Efésios, vamos lá, vê se você acorda assim. Por que você acha que na carta aos Efésios, no capítulo 6, Paulo diz bem assim, vós maridos, vós mulheres, vós pais, vós filhos. Por que você acha que Paulo diz aquilo? É porque tinha problema. Se não tivesse, não tocava no assunto não. Ninguém sai por aí falando à toa não. Por que você acha que veio esta lição? É porque tem problema, irmãos. E a igreja do Senhor tem sofrido com isso. Uma igreja não pode ser forte, viva e santa com famílias fracas na fé, amortecidas espiritualmente e sem santificação por adotar o modo de viver do mundo. Nosso pastor Eliezer de Lira e Silva. Aí você vê o líder da família que vai na igreja uma vez, duas vezes no mês, no domingo.
Aí tem os filhos, ninguém vai na escola dominical, ninguém durante a semana vai na igreja. Meu irmão, não adianta botar a culpa na igreja não, meu irmão, a culpa está em você próprio, a culpa é tua, a igreja é a mesma, o Deus é o mesmo. Adriana Castro, seja bem-vinda, Adriana, Deus te abençoe. Deus é o mesmo, não mudou, meu irmão, a culpa é sua. Você precisa aceitar que a culpa é sua, é você que tem que agir em prol da tua família. Vamos ao segundo item do segundo ponto. Cada família é uma igreja. A família é tanto uma extensão da igreja, quanto a igreja é uma extensão da família. Elas se fundem. Você vai perceber isso lá no Atos dos Apóstolos. Por exemplo, Pedro está preso e o anjo vem e tira Pedro, e Pedro sai. Pedro foi para uma casa, a Bíblia diz que ele foi para uma casa, me parece que é a casa da mãe de João Marcos. Só que quando ele chegou lá, ele encontrou o quê? Ele encontrou a igreja orando. Ele encontrou a igreja orando, irmãos. Entenderam? O que foi que aconteceu lá no dia da descida do Espírito Santo? Na descida do Espírito Santo, eles estavam numa casa. Era o cenáculo, era uma casa. Só que eles estavam reunidos fazendo festa, realizando primeiro, é o mesmo local onde foi realizada a última Páscoa, a primeira ceia. E a ordem que tinha lá no Antigo Testamento era que chamasse famílias e pegasse um cordeiro pequeno, etc, etc. Jonathan Ambrosio, aquele abraço, Deus te abençoe. Então, é família. O que nós temos mais aqui? Você vai lá para Atos capítulo 13, abra a sua Bíblia aí, capítulo 13, versículo 1 a seguir. Eles estavam lá em Antioquia, já não era mais Jerusalém, em Antioquia, subindo lá em Antioquia. E sabe o que aconteceu? Em Antioquia tinha sábios, tinha doutores, tal, e eles estavam na casa orando, e de repente o Espírito Santo falou, irmãos, parece até que é coisa de outro mundo ouvir o Espírito Santo falar. Não é não, vá para a igreja que você vai ver, você vai perceber o Espírito Santo falando. Anteontem mesmo assisti o culto, e na quinta-feira no culto dos varões, e eu ouvi Deus falando. E o Espírito Santo falou: separa-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Família e igreja junto, irmãos. Essa relação tem que estar junta. Abra aí sua Bíblia, primeira carta aos Coríntios, capítulo 16, verso 19, 1 Timóteo 3 e 15 e assim por diante. Vamos à frente. Aquilo que falha no lar, a igreja se une para pelejar. Ou seja, se tem um problema lá, a igreja tenta resolver, irmãos. A igreja faz união de pai com filho, a igreja faz união de marido com mulher, a igreja faz união até de partidos políticos. Vocês lembram lá quando Jesus estava sendo crucificado, estava sendo condenado, aliás, tentavam achar uma falta nele, ele estava como um cordeiro, sendo observado para o sacrifício. Aí Pilatos mandou Jesus para Herodes, aí Herodes devolveu Jesus, e depois Pilatos e Herodes se uniram. Aí você já observou que José de Arimateia era político? José de Arimateia era político. E o outro era Nicodemos, também era político. Essa turma se uniu para poder servir a Jesus, ser seguidor de Jesus. Olha aí, a igreja une, meu irmão. Então, enquanto a família, em alguns casos, o inimigo lá na família faz a separação, na igreja Deus une, né? Hoje em dia temos muitos testemunhos de divórcios que foram cancelados, de filhos libertos das drogas, de homossexualismo, de abuso na infância, situações que foram tratadas dentro da igreja. Por que não falar da lição que nós estudamos no ano passado, em 2019? Em 2019 nós estudamos uma lição sobre traumas psicológicos, doenças psicossomáticas. É a igreja trabalhando nesse fim. Terceiro item do segundo ponto diz: a igreja primitiva e a família. O Novo Testamento revela a forte interação que existia entre a família e a igreja, de tal modo que não era simples perceber onde uma começava e onde outra terminava. Nós já comentamos sobre isso aí, mas seguindo a dinâmica aqui o cronograma da aula para facilitar a nossa compreensão no domingo. Alguns irmãos fazem um comentário livre, não tem nenhuma crítica nossa. É muito bom, inclusive eu também bebo dessa fonte. Mas como aqui é um preparando-se para EBD, a gente quer soltar ponto a ponto, item a item, para que você vá criando critérios naquele ponto ali, e aí agora você pesquisa. Quando você for estudar, irmão, pega teus livros, pega papel, caneta para fazer o teu plano de aula, e aí você vai se organizando. Aqui é só para te ajudar a organizar, tá bom?
Pronto, vamos lá. Ambas as instituições eram ativas agências de evangelização. A família evangelizava, a igreja evangelizava. A igreja tinha prazer em estar, a família tinha prazer em estar na igreja, a igreja tinha prazer de ir até as famílias. Hoje tem sido um pouco diferente, irmãos. Deixa eu mandar aqui um abraço mais uma vez aos nossos obreiros. E vou mandar um abraço aqui também ao jovem Rafael. O Rafael recentemente estava preparando aí umas pamonhas para a semana passada, para o custo, o lucro, né, ser utilizado dentro do grupo dos varões. O Rafael casa breve, né, Rafael? Deus abençoe que você case breve. E já está atuando, já está trabalhando. Quando ele chegar, então já vai ser recebido de alto nível. Ele é o secretário dos varões. E num dado momento, o Rafael entrou na rede social um pouco chateado e eu congratulei com ele, porque eu também sofro do mesmo mal. Eu também sou um líder. E o Rafael disse: irmãos, cadê vocês? As pamonhas estão aqui. Mas cadê os homens para vir descascar as pamonhas, para vir ralar o milho? Cadê os homens? Para aí. É para o grupo dos varões e esse custo, esse peso vai jogar nas irmãs? Em outras palavras, irmãos, a dificuldade do Rafael é porque é esse assunto que nós estamos discutindo. Não há mais interação, não há mais proximidade. Às vezes acontece coisa na igreja, o irmão nem não sabe, foi anunciado e ele não sabe o que aconteceu. Por quê? Porque ele está distante. Vamos chegar próximo, vamos chegar junto. A igreja é bênção para as nossas vidas. Vamos lá, a igreja primitiva e a família, terceiro item do segundo ponto. A igreja primitiva não tinha templos exclusivos para uso das comunidades cristãs existentes nas muitas regiões. E assim se reuniam nas casas. Paulo manda algumas cartas de saúda fulano e a casa que está na sua casa, Ambrosino, saúda Priscila e Áquila, saúda fulano de tal, Epáfro meu companheiro, fulano de tal, Onésimo, o Filemon, por exemplo, tinha uma igreja, a tradição diz que tinha uma igreja na casa de Onésimo. Minha pastora Roseni Gramacho, a minha pastora acabou de entrar aí, viu? Um abraço a minha pastora Roseni Gramacho. Já mandei para o pastor Zé Carlos, agora está o abraço à senhora. Então, realizado também nas famílias. As famílias também realizavam cultos. Logo, irmão, nós devemos fazer isso. E não precisa que o pastor da igreja chame você para isso não, irmão. Tome a iniciativa. Eu quero dar o exemplo de uma irmã lá nas Oliveiras. Ela chamou o pastor e disse: meu pastor, eu quero que cultos sejam realizados na minha casa. Diante dessa necessidade e dessa disposição e vontade da irmã, o pastor preparou um grupo de obreiros e disse: vocês vão passar a realizar culto na casa da irmã. A irmã está recebendo o ensino, a irmã está recebendo, ouvindo a mensagem da palavra de Deus, louvores, os obreiros estão conhecendo aquela família, a família está ficando firme, outros até que estão desviados estão recebendo oração. Por que você não toma iniciativa e pede culto na tua casa? Nós vamos começar com quem tiver, daqui a pouco a igreja vai crescer. Quem sabe se na tua casa mesmo não são formados os próximos obreiros? Toma o exemplo da igreja primitiva. Agora, a pessoa quer... vem a nós, mas vem só ao vosso reino tudo, e a nós nada. Então, vem a nós tudo, mas ao vosso reino nada. Então, tem que agir, né, irmão? Não, é uma dinâmica que não tem como a gente reclamar. A pregação cristã era feita nos lares em forma de conversão. As famílias se convertiam, irmãos. Se você prestar atenção lá em Atos capítulo 10, lá de Cornélio, que o anjo foi na casa de Cornélio. Irmãos, um anjo sair do céu e ir na casa de alguém é digno de nota. É digno de nota. Cornélio, as tuas orações foram ouvidas, as tuas esmolas estão em memorial diante de Deus. Manda chamar Pedro, que e ele vai te falar. Pedro veio. Quando entrou na casa de Cornélio, estava Cornélio, sua família, seus vizinhos. Você imaginou a quantidade de gente que tinha para ouvir a palavra de Deus? Naquele exato momento, ainda bem que Pedro estava acompanhado de irmãos que faziam parte lá da circuncisão, porque naquele exato momento foi Pedro transmitir a palavra e o pessoal ser batizado com o Espírito Santo, irmãos. Crente na igreja não está nem pedindo batismo com o Espírito Santo hoje em dia mais. E naquele dia lá, um pagão, um gentil, recebeu o batismo com o Espírito Santo, ele e sua família. O que está faltando? Nesse segundo ponto, eu aprendi que
Os terríveis ataques do inimigo nos revelam a importância da relação família-igreja, pois, desde os tempos da igreja primitiva, não é possível separar a família cristã da igreja. Assim, de acordo com o plano divino, ambas as instituições devem ter cuidado mútuo. Vamos à frente. Terceiro ponto para nós encerrarmos, tá? Famílias comprometidas. Preste atenção, meu irmão. Pega esse vídeo, mande para alguém, deixa que Deus trabalhe no coração dele, tá bom? Manda para obreiro. Em alguns casos aí nós estamos precisando convidar obreiros para a escola dominical, viu? Irmãos, preste atenção. Os obreiros precisam ser convidados para a escola dominical. Manda esse vídeo para ele. Irmão, isso aqui é um convite para você vir para a escola dominical. E você, meu companheiro obreiro que está assistindo, venha. Não se chateie não. Venha aqui, isso é para benefício do reino, tá bom? Famílias comprometidas. Terceiro ponto. Facilmente nesses dias tão agitados e sobrecarregados de atividades, as famílias cristãs, caso não estejam atentas, se distanciam das atividades da igreja local. Precisa comprometimento. Primeiro item, famílias comprometidas com a palavra de Deus. Quando o povo de Israel voltou do cativeiro babilônico, no tempo de Neemias, procurou envolver toda a família no grande encontro para ouvir e aprender a palavra de Deus. E eu recordo aqui que Esdras, por exemplo, fez a mesma coisa e o povo ficou em pé. Esdras arrumou um tradutor e o povo ficou em pé ouvindo a palavra de Deus. Será que o problema que tem na tua família não seria resolvido com um pouquinho de oitiva da palavra de Deus? Será que se vier para a escola dominical não resolve? Será que não? Será que eu acho que resolve? Será que se vier para o culto de ensino na terça-feira, culto de ensino de doutrina bíblica e dos costumes, não resolve? Resolve. Será que se vier para as EBOLs, Escola Bíblica de Obreiros e Líderes, não resolve? Resolve. Agora, irmão, na Netflix, na internet, na rede social, você precisa vir para a igreja. Você precisa ler Bíblia. Hoje em dia é um espanto tão grande quando alguém pergunta: você já leu a Bíblia toda? Miguel Rômulo, lá de Brasília. Um abraço, Miguel, um abraço ao Zezinho, a irmã Zilda, irmão Raimundo. Um abraço a todos da família, viu? Deus abençoe vocês. Vamos à frente. Quando eles perceberam, estavam todos reunidos, que não bastava a reconstrução do templo e dos muros da cidade, era preciso também que buscassem renovar o compromisso com a palavra de Deus. Neemias disse: beleza, já temos casa, já temos muro, agora precisamos mudar internamente. O texto bíblico diz: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. É aqui que está o problema, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É aqui que está o problema. O problema de tudo está aqui. Quando você não entende, a culpa é dos outros. Quando você não entende, o tempo não dá para fazer. Quando você não entende, Jesus vai demorar a voltar. Agora, quando você entende, tudo é o contrário. A culpa é sua, é você que tem que fazer agora e Jesus volta a qualquer momento. William Bord... jovem William! Como é que você está? Pai do Senhor, um abraço ao Bojão, um abraço a Shirley, um abraço a Alania, a todos aí, tá bom? Deus abençoe vocês. Vamos à frente. Famílias comprometidas, segundo o item do terceiro ponto, com as atividades da igreja. É muito importante que a família cristã valorize uma intensa interação nas variadas atividades de uma igreja local. Gente, a igreja tem todo a sua dinâmica para um fim. Eu recordo que nós realizamos aqui em Luiz Eduardo Magalhães um clubinho bíblico. Um abraço a Sara, a Verônica e a todos os demais que participaram da época. E Deus nos abençoou. Muitos jovens ficaram firmes. Clubinho bíblico. Por que existem então as reuniões de jovens? Por que existem as vigílias? Por que existem as vigílias? Por que existem as gincanas? Por que, irmãos? Você acha que é para mal? Por que sai na rua fazendo hospedagem, entregando folheto? Por que, irmãos? Por que entrega folheto? Meu irmão, por que reúne os jovens para o estudo bíblico? Hoje à tarde mesmo minha esposa vai dar uma palestra, um tema extraordinário que os irmãos apresentaram ali.
inclusive vai falar sobre saúde íntima. Por que existe isso? São atribuições em prol do reino de Deus. A igreja tem que estar em volta dessas coisas. Aí vem discipulado, tem que participar, irmãos. Como é que a igreja vai dar uma palestra, vai dar um curso preparatório e você não participa? Como é que a igreja tem reunião de professores e você não participa? Como é que a igreja te oferece um serviço e você não participa, meu irmão? Você tem que participar. Aí você vai se sentir igreja. E o inimigo não vai ter brecha. Aí aqui no nosso cronograma tem uma frase: não se sinta um peixe fora d'água. Para isso você tem que estar presente. Famílias comprometidas com o testemunho. É um dever da família cristã buscar com zelo, sabedoria e vigilância, ser um testemunho de Cristo perante os vizinhos, perante os inimigos, os amigos. Está lá em Mateus 5, versículo 13 a 16. Sabe aquela família que grita demais, sabe aquelas pessoas que esbravejam muito. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa que eu fiquei envergonhado. A pessoa foi minha vizinha e disse bem assim, mas gritava muito, né? Aí eu digo, misericórdia. Essas coisas, irmãos, tem que ser vista. Na tua casa tem que se ouvir um hino cristão, irmão. Tem hino cristão, bote hino da harpa. O YouTube tem todos os hinos da harpa tocado e cantado, que você não deixa a desejar. Se toda casa tem internet, tem YouTube. Se tem YouTube, tem hino da harpa, irmãos. É simples. Nós precisamos ler Bíblia. As pessoas precisam nos ver ir para a igreja com a Bíblia, voltar da igreja para a Bíblia. Os homens vestir paletó para ir para a igreja bem uniforme, ou quem não gosta de paletó com a sua roupinha limpa. As mulheres do mesmo jeito, seguram na mão dos filhos, os pais seguram na mão dos filhos, andando juntos. Esta dinâmica, este louvor tem que existir. Nós precisamos que nas nossas redes sociais tenha lá alguma coisinha dizer que nós somos cristãos, irmãos. Vai ser 007? Eu trabalhei aqui na Bung Alimentos, uma multinacional que tem aqui na cidade, e em determinado momento, logo na primeira semana, onde chegou uma pessoa e eu reconheci, né, que era membro da igreja que eu congregava. Eu, Pai do Senhor, meu irmão, Pai do Senhor, Cláudio Novo, como é que vai, aquela coisa toda. Tudo bem, vai trabalhar. Pois é, estou trabalhando aqui, aquela aí. O colega que está na mesa do lado disse, vem cá, para o outro irmão que chegou. Tu é crente? Ele, sou crente. Ele, ué, eu congrego contigo há quase 10 anos e não sabia que tu era crente? É 007, é? O agente escondido? Ô, irmão, você precisa mostrar que é crente, irmãos. Até para que, quando você errar, o teu vizinho te sirva também de termômetro. Ele possa dizer, rapaz, você é crente. E isso é bom, porque faz a gente voltar ao rumo de novo. De vez em quando acontece alguma coisa, alguém diz assim, ou até mesmo com outra pessoa, e você, certo? Então nossos lares precisam ter esta dinâmica de crente. Tem que entrar na casa e ver coisa de crente, sabe? Você é crente mesmo, acabou a conversa. E diz a Bíblia que aprove Deus salvar os crentes pela loucura da pregação, meu irmão. Aí, suas atividades falam mais do que suas palavras. O pastor estava dando um exemplo que alguém estava do lado de fora e o pregador estava pregando e... Vocês estão ouvindo aí fora? Aí disseram, fala mais alto. Aí ele aumentou o volume. Vocês estão ouvindo aí fora? Fala mais alto. Quando foi depois, mas já aumentei o volume no limite. Não é porque o barulho das suas ações me impede de ouvir o som da tua voz. É complicado, meu irmão. Mas vamos ser crente em casa, vamos dar testemunho em casa. No terceiro ponto, o que é que eu aprendi? Aprendi que famílias comprometidas cumprem um dos propósitos de Deus, de ser um instrumento de formação cristã para todas as gerações. Conclusão, que as famílias cristãs e cada igreja local sejam despertadas pela poderosa ação do Espírito Santo e da Palavra de Deus, para a necessidade de estreitarem a interação entre si, visando a edificação, o fortalecimento, o enfrentamento dos desafios, o cumprimento da missão entregue por Jesus para a igreja, que é a evangelização, e assim por diante. Que Deus te abençoe. Querendo Deus, nós estaremos na próxima semana em mais uma extraordinária aula, quando estaremos estudando a lição de número 11, que fala sobre o aperfeiçoamento do relacionamento conjugal. Aperfeiçoar, melhorar. E aproveito para pedir a você que, se esta pré-aula, este preparando-se para a EBD, isso aqui é um plano de aula, não é a aula que vai acontecer lá não.
Se te serviu, daqui a pouco ele estará no YouTube. Vá lá, curta, compartilhe, envie para outros irmãos e vamos atuar, irmã, em prol de melhorar a nossa igreja, porque você indo para a escola dominical, você melhora a igreja e você melhora a sua família. E Deus assim nos abençoará, tá bom? Na segunda-feira nós soltaremos o primeiro convite da lição 11, quando comentaremos o primeiro ponto rapidinho, em 3 minutos. Na quarta-feira faremos da lição, o segundo ponto da lição 11. E na sexta-feira nós faremos o terceiro ponto, pois são 3 convites e você é nosso convidado para este fim. Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. A paz do Senhor.